has given to them all the lands of the nations to possess them and keep his laws and praise his name. The Lord has led forth his people with joy, and his chosen ones with singing. The Lord has led forth his people with joy, and his chosen ones with singing. The Lord has led forth his people with joy, and his chosen ones with singing. The Lord has led forth his people with joy, and his chosen ones with singing. The Lord has led forth his people with joy, and his chosen ones with singing. Então, muito boa noite, bem-vindos a todos e vamos então dar início ao nosso estudo bíblico, Vida e Fundamentos da Fé Cristã, e hoje nós vamos abordar estes temas que têm a ver com transformando-se numa pessoa de caráter. Isto está no volume 3, no capítulo 4, e o ponto 1 que iremos abordar trata o que é o caráter. Ponto 2, porque Deus desenvolve o caráter, isto é, em nós. Ponto 3, como Deus desenvolve o caráter em nós. Ponto 4, o meu papel no desenvolvimento do caráter. Isto é um tema extremamente importante, mas na medida em que nós vamos estudar, iremos perceber e aperceberem-se todos da importância realmente que este tema tem para a nossa vida enquanto caminhada cristã. Agora vou colocar o PDF para nós começarmos o estudo. Capítulo 4, transformando-se numa pessoa de caráter. E eu ia pedir o favor do Alexandre, se fazia o favor de começar a fazer a leitura desta primeira parte, estes 4 parágrafos, se faz favor. Que alguns dizem: o homem fará na presença de Deus aquilo que ele nunca fará na presença dos homens. Walt Harrison, professor de Bíblia. As pessoas precisam ver o Evangelho viver em nós para poderem compreender o que na realidade temos para lhes oferecer. Se o caráter não estiver lá, o nosso reconhecimento e competência não farão sentido. Os irmãos de TV têm o conhecimento e transformam as suas aptidões numa forma de arte. Mas as notáveis imperfeições no caráter de alguns transformam tudo em palha. Gene Peterson. Tenha paciência. Deus ainda não cobrou a sua obra em mim, diz autoclante. Caráter é o que um homem é quando ninguém está a ver. D.I.T. Moody. Isso. Agora aqui é colocada uma pergunta. Como reage à afirmação caráter é o que um homem é quando ninguém está a ver? De qualquer forma, é importante nós vermos que todas estas afirmações que são feitas por crentes, por pessoas que creem no Senhor, e alguns deles foram mesmo ensinadores da Bíblia, professores da Bíblia, qualquer deles faz aqui um texto extremamente importante e interessante. É um facto que a maneira como nós vivemos mostra muito mais aos outros aquilo que nós pregamos. Ou seja, se eu não vivo aquilo que prego, não vai ter grande efeito na vida das outras pessoas, eles não vão acreditar naquilo que eu vou dizer, não é? Se eu estiver a viver aquilo que falo, aquilo em que acredito, e realmente eles virem em mim essa diferença, eles vão ter curiosidade em conhecer e em saber mais. Isto é um facto. É verdade que alguém que faz um belo programa de televisão pode dar um ótimo estudo bíblico, pode fazer uma ótima palestra na televisão, mas ele ali não está a mostrar o que é a vida dele. A vida dele só se conhece numa relação diária, não é? É por isso que Jesus mandou fazer discípulos, que são seguidores de Jesus, não só que aprendem o ensinamento acerca da Escritura, acerca de Cristo, mas que também vivem e aplicam na sua vida aquilo que aprendem, não é?
E o discipulado normalmente é acompanhado sempre por alguém, que é o discipulador, que é alguém que tem exemplo ou que ajuda também o discípulo a viver e a aplicar à sua vida a palavra de Deus. O caráter é o que um homem é quando ninguém está a ver. Como é que reage a esta afirmação? Realmente, eu tenho aqui uma breve resposta. Isto faz todo sentido, pois na frente das pessoas temos tendência de ter um comportamento que tenha a aprovação delas. Já quando ninguém está a ver, estamos por nossa conta. E às vezes, enfim, fazemos, falamos, agimos de uma maneira que não é mais própria. É interessante que geralmente uma forma boa de conhecer alguém é conhecê-lo no seu ambiente familiar. A pessoa no seu ambiente familiar normalmente está à vontade, já é uma rotina. E então é quando a pessoa age com naturalidade, não é? Muitas vezes, mediante as situações, no exterior, na rua, no restaurante, em qualquer lugar, no supermercado, o nosso comportamento não é o mesmo que nós temos, por vezes, em casa. Mas é uma situação muito importante. Eu pedi ainda o favor do irmão Alexandre, se podia ainda ler esta parte final daqui de baixo. Estamos num mundo de satisfação imediata, como comida rápida. Queremos perder peso esta semana e ganhar uma fortuna este ano. Queremos isso, queremos agora. Mas algumas coisas não se conseguem da noite para o dia. Uma delas é o caráter. Deus quer construir em nós um caráter forte, com valores claros e integridade inabalável. Mas o velho ego tem de ser substituído por um novo homem, e nenhum homem se forma de um dia para o outro. Exatamente. É interessante que é muito bom alguém fazer uma formação de instituto bíblico, que normalmente dura pelo menos 3 anos, mas a verdade é que a pessoa sai de lá com a cabeça cheia de conhecimento, mas não com uma transformação de vida. A transformação de vida é algo que precisa de tempo. A maturidade só se alcança com os anos, não é? Naturalmente que quem trabalha mais pode se tornar uma pessoa madura mais depressa, mas é algo que só com os anos é que se alcança, com o tempo. É, como nós costumamos dizer, o curso da vida, não é? Mas vamos ver como é que Deus trabalha em nós e como Deus pretende que nós tenhamos uma transformação no nosso caráter. Portanto, nós temos aqui o painel que vamos tratar hoje, que é o que é o caráter, porque Deus desenvolve o caráter, como Deus desenvolve o caráter e o meu papel no desenvolvimento do caráter. Isto é aquilo que nós já há pouco tivemos a ver e vamos aqui prosseguir. O que é o caráter? Eu agora ia pedir o favor da Anabela Neves, se pode ler, se faz favor. Posso. Boa noite, irmãos. Consegue pôr um pouco mais de som, se faz favor. Consigo. Já me conseguem ouvir? Ainda está um bocadinho baixo. Já me conseguem ouvir? Muito bem agora. Obrigado. Nada. O que é o caráter? O caráter está definido no dicionário como força moral ou ética. Vamos ver algumas ilustrações bíblicas da força moral a que chamamos caráter. Já agora, leia por favor aqui o que está aqui, porque é a definição de caráter segundo o dicionário da Porta Editora. Segundo a Efopédia da Porta Editora, caráter é a maneira habitual e constante de reagir própria de cada indivíduo. Índole, personalidade, temperamento, sentido ético, coerência e honestidade. Nós aqui temos uma definição mais completa, mais clara, acerca do que é o caráter. Muito obrigado, pode prosseguir com a leitura. Leia atentamente a lista de atributos que encontramos em Gálatas 5, 22 a 23. Quais os que mais respeita e porquê? Isso. E foi mencionado aqui atributos do Espírito, porque estes que estão aqui mencionados são aqueles que provêm do Espírito Santo e que ele trabalha e opera em nossa vida. Então, pode ler, se faz favor. Gálatas 5, 22 a 23.
mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Muito bem. E a pergunta é quais os que mais respeita e porquê? Quer dar a resposta, Anabela? Quais destes vários frutos do Espírito são aqueles que mais respeita e porquê? Isto não é, digamos, não é porque vai dizendo um ou outro vai acertar na resposta. Aquela que disser é aquela que para si tem maior significado destes que estão aqui, destas que estão aqui mencionadas. A primeira será a fé, não é? E depois o amor pelo próximo, paz, andarmos em paz com nós mesmos e termos fé, principalmente. É isso. Muito bem. Eu diria, e é verdade, que todos eles são extremamente importantes. Mas, de facto, se eu tivesse que escolher um, acho que a escolha que fiz da fé é muito acertada, porque sem fé estamos absolutamente perdidos. E, de facto, a do amor também, porque sem amor estaríamos igualmente perdidos, porque diz a Escritura que se não houver amor nada vale, não é? Nem que a gente dê a nossa vida por alguém ou a nossa riqueza toda, nós não tivermos amor nada vale. O amor, Deus é amor e de facto é das mais importantes. Todas elas são de facto importantes na nossa vida, a temperança, o domínio próprio, todas elas são importantes, mas acho que sim. Nós vamos já agora prosseguir. Aqui pergunta: qual a mais difícil para si destas que nós aqui tivemos a ler? Quer responder ainda, Anabela? Temperança. Estou ainda a aprender a ter domínio próprio, principalmente essa, que às vezes não é fácil, às vezes há muitas pessoas que ainda me tiram do sério, mas estou a aprender. Eu penso que E o senhor está a ajudar, Eu penso que essa é comum a uma grande maioria das pessoas. Portanto, eu também ainda estou a aprender e já tenho assim mais alguns aninhos e continuo nesta área a aprender também. É verdade. A longanimidade, uma das traduções, longanimidade significa a pessoa ser perdoadora, ser paciente, ser capaz de perdoar ofensas, não é? O amor é uma das também muito difíceis. É fácil nós amar quem nós gostamos, mas, por exemplo, amar pessoas que não nos tratam bem, pessoas que nos irritam, é difícil, mas é um grande desafio. Todas elas é um grande desafio. Mas não é fácil, mas com o senhor a gente pede a oração. É verdade. Temos que pedir muita oração. É uma caminhada, é uma caminhada. Segundo o versículo 22, qual é a fonte do caráter aqui definida? Quer ver o versículo 22? O versículo 22 é o primeiro. Qual é a fonte do caráter aqui definida? A fonte do caráter... Está logo no primeiro versículo. É o amor. Sim, é o amor que provém do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Exatamente. Que ali diz, mas o fruto do Espírito, e aqui refere-se ao Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, porque está o é com letra grande, quando está com letra grande está a se referir ao Espírito Santo, quando é com letra pequena refere-se ao Espírito humano, e então toda estes frutos, todos eles provêm de facto da presença do Espírito Santo, e o fruto que dá origem a todos os demais, de facto, normalmente o fruto básico é o amor, não há dúvida também. Vamos ainda prosseguir aqui. Qual é o padrão básico para o caráter? Agora eu vou pedir a outra pessoa para participar. Eu não sei se o José Manuel está disponível. Tem que ligar o microfone. Eu não sei se consigo, estou sem som. Não sei se me estou a fazer, se é só o som. Eu estou
nós estamos a ouvi-lo, mas não nos ouve bem a nós. Então, estava a ver se conseguia ver o que é que se passaria aqui para... Sim, não, Não? não se preocupe. Eu depois peço então mais tarde para participar. Obrigado. Obrigado também. Eu vou pedir agora o Diogo Campos, se pode fazer o favor de ler agora esta parte aqui e ler a Sim. passagem bíblica também. Sim. Qual é o padrão básico para o caráter? De acordo com João 5, 2 a 3, primeira carta. Primeira carta de João 5, 2 a 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então a pergunta é: qual o padrão básico para o caráter? Não sei se o Diogo quer arriscar a responder, com base aqui nos versículos. É conhecer e amar a Deus. Exatamente. É exatamente isso. Esse é o padrão básico e também o guardar os seus mandamentos. Sim. Porque o guardar os mandamentos é uma prova de que nós amamos a Deus. A palavra chega a dizer mesmo em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, que aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Então há uma relação direta de nós amarmos a Deus e andarmos e cumprirmos com os seus mandamentos, o mandamento do amor, os mandamentos também em geral, não é? Agora, perdão, pedia para ler ainda agora esta passagem de 1 de João 1, 5 a 10, espera um bocadinho, que é para eu abri-la, isso. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não predicamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui o padrão é andar na luz, que significa andar na verdade, nos mandamentos da palavra. Exatamente. No fundo é uma outra maneira de chegar à mesma coisa, não é? Está sempre relacionado com andarmos na palavra de Deus, nos seus mandamentos, e isso é andar na luz. É interessante como ele aqui foca que se andarmos na luz, ou seja, em seus mandamentos, em sua palavra, como ele na luz está, porque ele está na verdade, ele é absolutamente transparente, ele é verdadeiro e justo, temos comunhão uns com os outros, os que cremos, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo pecado. Isto significa que se nós continuarmos a fazer uma vida de pecado constante e não estamos a trabalhar o nosso caráter e a nossa vida para andarmos na luz, para andarmos nos mandamentos dele, andarmos segundo a sua vontade, nós arriscamos a estar fora do reino de Deus, não é? Porque ele diz aqui que temos comunhão uns com os outros, se andarmos na luz, precisamos andar na luz, não é? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Muito bem, muito obrigado. Vamos agora prosseguir aqui com mais este texto. Ainda pode ler, se faz favor, Diogo. Sim. Os seguintes versículos escrevem aspectos do caráter cristão. Identifique cada aspecto, sublinhando e escrevendo à frente uma ou duas palavras para identificar a qualidade do caráter, ou qualidades, se for mais do que uma. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre prudentes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Yeah. Nesta aqui, quais são as menções referências? Ser firme e constante. Exatamente. 1 Tessalonicenses 5, 8. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco.
E nesta, Dar graças. sermos agradecidos, darmos graças. Muito bem. Sim. Tiago 2,8. Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Bem fazeis. Aqui, de facto, é cumprir a Escritura, Yeah. a forma de amarmos o próximo. Romanos Exatamente. 13:8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Aqui, digamos que poderíamos apontar dois aspectos, não é? Sim. Um é o não dever coisa alguma, e o outro é o andarmos em amor. Sim, com os outros, exatamente. É amar o próximo. Exatamente. Sim. Mateus 7:12. Tudo o que vós quereis, os homens vos façam, fazei-lhe também vós. É fazer aos outros como se fosse para nós. Exatamente. Tudo o que quereis que os homens façam, fazei também a vós. Agora há aí uma nova moda que tem atingido um bocado as pessoas e é eu quero que me tratem como eu quero ser tratado. Ou seja, muitas vezes eu posso estar a tratar uma pessoa de certa forma e ela não gostar da maneira que eu estou a tratar, que seria como eu gostaria de ser tratado. Mas isto é uma moda que hoje tem estado a influenciar as pessoas no mundo. Mas não há dúvida que quem não gosta de ser amado, eu gosto de ser amado. Quem não gosta de ser respeitado, eu gosto de ser respeitado. Quem não gosta de ouvir a verdade, eu gosto de ouvir a verdade. De maneira que essa é a forma que Deus realmente nos ensina, é tratarmos as pessoas como nós gostaríamos que nos tratassem a nós, com respeito, com amor, com carinho, com tolerância e por aí fora, não é? Pode prosseguir, Colossenses, faz favor. Colossenses 3:13. Suportando-nos uns aos outros e perdoamos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Portanto, aqui é o perdoar e suportar algumas coisas que não gostamos. Yeah. O suportar aqui tem o sentido de paciência, mas também muitas vezes de apoio. Sim, a pessoa também. tem uma necessidade e nós somos suporte, somos apoio para essa pessoa. Sim. Mas sim, por vezes temos que também suportar situações. Sim, mas aqui não é esse o contexto, é o primeiro. Eu acho que é o primeiro, é dar suporte uns aos outros. Exatamente. 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, aqui é ouvir, de facto, os mais velhos e sermos humildes naquilo que, na opinião dos outros, e ouvir para depois seguir o caminho mais certo. Deixa-me só ver aqui uma coisa. Exato. Por curiosidade, ser sujeito tem o significado de ser submisso, e humildade, segundo o dicionário da Infopédia, ele diz que tem o significado de simples, modesto, reconhecer seus próprios erros, respeitador, acatador de qualquer instrução, de informação, de correção, etc. Eu achei muito interessante que humildade tenha este significado, porque é realmente a capacidade de nós podermos ouvir os outros até a dizer algo que nós não nos agrada, mas que muitas vezes pode ser para o nosso bem. Costuma-se a falar que muitas pessoas não gostam de ouvir uma crítica, mas também muitas vezes as críticas são construtivas. Se nós aprendermos a ouvir a crítica nesse ponto de uma atitude de ver o que é que eu posso aprender, o que é que esta crítica vai melhorar e pode ajudar a melhorar até o meu caráter, ou o meu discurso, ou o meu trabalho, se nós tivermos essa humildade, nós vamos poder proliferar e desenvolver muito mais, ir muito mais além, muito mais longe. Ainda que a tendência humana é de não gostar de ouvir críticas, porque normalmente sempre as tomamos como destrutivas, não é? Mas muitas vezes
se atendermos com devido cuidado e atenção, vamos ver que elas podem contribuir até para o nosso bem. Mas sim, pode continuar, por favor. Uhum. Mateus 5:8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Portanto, aqui é ter o coração isento de tudo o que é mundano, é o melhor caminho. Coração limpo ou coração puro também, e é isso mesmo, sim. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aqui, de facto, é glorificar a Deus. Exatamente. Fundamental. Quando ele faz referência no vosso corpo, é que nós não entreguemos o nosso corpo para o mal, ou seja, nem para a bebida, nem para vícios, nem para coisas que desagradem a Deus, não é? Aqui, no fundo, é guardar de pecarmos com o nosso próprio corpo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui é, de facto, seguir um caminho de paz. Exato, é paz e a santificação também, porque a santificação é tudo aquilo que nos leva a estar separados do pecado ou do mundanismo para vivermos para Deus, não é? No anterior ainda gostava de referir que também glorificamos a Deus no nosso corpo se nós não tivermos uma vida dupla de por exemplo, uma pessoa ser casada e ter uma amante, ou um amante, portanto, dessa maneira nós também estaremos digamos, a glorificar a Deus também com o nosso corpo. Mas vamos prosseguir então, estamos já praticamente no final desta parte. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Portanto, é chegar a Deus com alegria e não com tristeza ou com necessidade. Exatamente, e este aqui é no sentido da contribuição, no fundo está-se a referir à nossa ajuda para a igreja ou para outras pessoas em necessidade, não é? O nosso contributo também com alimentos, com finanças, com apoios diversos, não é? Que seja segundo propôs no seu coração, e seja com alegria e não com tristeza. Muito bem. Provérbios? Provérbios 19:11. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Este aqui é um muito interessante que realmente, uns mais, outros menos, falam-nos um pouco quase a todos, mas naturalmente com umas pessoas mais que outras. A mim falam-me também, não é? Que é realmente a capacidade de reter a ira, não é? Isso é uma das áreas em que nós precisamos de trabalhar no nosso caráter. Não nos irarmos facilmente por qualquer coisa e também, por vezes, até não fazermos juízos de julgamento precipitados, não é? O entendimento do homem retém a sua ira. Ele é longânimo, ele é paciente, ele tem domínio próprio. E a sua glória é passar sobre a transgressão. Muito obrigado, Diogo. Eu agora ia pedir, por favor, o Linda se pode ler a seguir. Abordamos muito superficialmente o ensinamento bíblico a respeito do caráter. No entanto, temos uma ideia clara da espécie de pessoa que Deus deseja que nos tornemos, porque é tão importante para Deus a transformação do caráter. Esta é uma pergunta. Por que é importante para Deus a transformação do caráter? Vamos ver aqui o que é que ele diz em 1 de Pedro, e eu pedi o favor de também ler, se faz favor. 2 de Pedro 1:3-9. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção ou pela concupiscência, participantes da natureza, ou que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade. E à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. 8. Porque se em vós houver e abundarem as coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Muito obrigado. Agora nós vamos, pois é a segunda de Pedro, eu tinha dito primeira, mas é a segunda, estava correto o texto. O que devemos acrescentar à nossa fé? Segundo este texto, nós devemos acrescentar à nossa fé a virtude, que significa, conforme a Infopédia, da Porto Editora, disposição habitual para a prática do bem, probidade, retidão, qualidade ou conjunto de boas qualidades morais, excelência moral. É muito interessante quando nós aclaramos o significado de determinada palavra, porque ela dá-nos uma clareza mais completa, mais alargada, mais profunda acerca da questão. A disposição habitual para a prática do bem, qualidade ou conjunto de boas qualidades morais, a excelência moral. Portanto, e realmente aqui falava em nós acrescentarmos a virtude, o que devemos acrescentar à nossa fé, esta virtude. No versículo 3, de quem é o poder para fazer isto? Nós virmos aqui no versículo 3, nós vamos ver que o poder para fazer isto, ela vem de Deus, não é? Vem com o seu divino poder, nos deu tudo. Portanto, ela vem de Deus, vem do Espírito Santo, não é? Depois aqui nos versículos 9 e 10, quais são os resultados? Nós também vimos aqui, e podemos ver aqui na parte final, os resultados é que estaremos a fazer, estaremos a fazer mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçaremos. Diga, Olinda, diga, faz favor. Eu ia dizer, portanto, se fizermos tudo isso, ficarmos firmes na nossa vocação e eleição, nós tropeçaremos. Exatamente, exatamente. Como o texto é muito grande, por isso é que eu, neste caso, às vezes quando o texto é muito grande e às vezes pode criar alguma dúvida, eu aqui às vezes dou uma ajuda. Mas é exatamente isto, portanto, o resultado é nós tornarmos cada vez mais firmes nesta vocação e eleição, eleitos para vivermos para Cristo, eleitos por Ele. Fazendo isto, nós nunca jamais tropeçaremos, ou seja, mesmo que venham as tribulações, as tentações, as lutas, as situações, nós estaremos firmes, não é? Elas vêm de facto, mas nós estaremos firmes. Muito obrigada, muito obrigado. Agora vamos prosseguir, porque desenvolve Deus o caráter. E eu agora ia pedir, eu não sei, nós temos uma visita connosco, Dona Helena Martins, não sei se está disponível para participar ou se quer só assistir. Se quiser falar, terá que ligar o micro. Mas talvez só assistir, pode ser? Muito bem, bem-vinda, bem-vinda. Posso tentar ajudar, está bem? Sim. Então, eu pretendia que se puder, então fizesse esta leitura deste parágrafo primeiro e da pergunta a seguir.
Porque desenvolve Deus o caráter, fazendo um teste. O primeiro teste registado do caráter humano encontra-se em Gênesis 2 e 3. Assim que os criou, Deus definiu limites para Adão e Eva, um mandamento para cumprir. Eles falharam o teste, mas Deus nunca os abandonou. Ele continua a construir nas nossas vidas as estruturas e os limites que moldam o caráter dentro de nós. Deus nunca nos abandonou. Que indicação encontramos em Gênesis 1:27, que mostra o desejo de Deus de termos um irrepreensível caráter em nós? Isso. Agora pode ler a passagem. Gênesis Faz favor. 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a pergunta que mostra, portanto, a indicação encontramos em Gênesis que mostra o desejo de Deus de termos um irrepreensível caráter em nós. Se nós virmos aqui, Ele criou-nos à sua Criou-nos à imagem. sua imagem. E é por isso que Ele quer que nós tenhamos um caráter como o dele, não é? Um caráter santo, um caráter verdadeiro, honesto, justo, puro. É por isso que Ele quer trabalhar o caráter em nós, precisamente. Já agora, se quiser, se pode ler a seguir também. Qual é a base de aproximação de Deus para conosco, segundo Jeremias 31:3? Jeremias, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ele pergunta qual a base da aproximação de Deus para conosco. Consegue aqui ver neste texto? O amor eterno com que Deus nos amou? Exatamente. Esta é a grande base. É curioso porque em todos os deuses que se falam no mundo, não existe nenhum que tenha um amor como realmente Deus tem, que enviou o seu próprio Filho para dar a vida por nós, absolutamente pecadores, perdidos, e que não queríamos nem saber dele, porque estávamos cegos. E ele aí provou e mostrou um grande e tremendo amor por nós. Uma das religiões hoje bastante fortes no mundo, que é o islamismo, diz que Allah tem 99 nomes, mas ele não tem este nome de ser um Deus de amor. E realmente o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, ele é realmente um Deus de amor e é um Deus próximo. E é tremendo e fantástico. Pode ainda ler estas a seguir já agora, faz favor. Em Filipenses 3:13-14, como é que Paulo vê o derradeiro plano de Deus para ele? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui o derradeiro plano é o último plano final de Deus, e nós encontramos no verso 14. Se quiser ler o verso 14, exatamente. Esquecer o para trás fica. Exato, exatamente, e prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Exatamente, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É aquilo que realmente Paulo fazia, e é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. É, ok, eu fiz coisas que não devia, continuo ainda a falhar, mas continuo a ir para o alvo, no aperfeiçoamento, no crescimento, à maturidade e à estatura de Cristo. Vamos prosseguir, que ele vai nos falar mais. Romanos 5, só um segundinho, pode ler? Obrigada. Romanos 5:1-5 descreve o processo do desenvolvimento do caráter. De onde vem o caráter? Pode ler, se fizer o favor, já agora. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança,
E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perdi-me na pergunta. A pergunta é: qual o processo que aqui é descrita como desenvolvimento do caráter? Qual é o processo que ele aqui faz referência? Ele aqui... Eu penso que seja a tribulação, e a partir da tribulação tudo o resto. Tem é mesmo isso. Ou seja, não é agradável, mas é mesmo isso. É precisamente. O processo começa com a tribulação e a partir da tribulação a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É precisamente pelas tribulações. Se nós tivermos este entendimento e aprendermos a enfrentar as tribulações de uma maneira diferente, acabaremos por tirar até muito mais proveito e até muito melhores resultados para a nossa vida das próprias lutas da vida, das tribulações. Que Deus também nos ajuda a transformá-las também em nosso favor e a trabalhar muitas vezes no nosso caráter. Certamente que a alguns de vós já aconteceu o que já tem acontecido a mim. Quando eu não melhoro numa área, aquela área constantemente vai estar a acontecer. Uhum. Isso tem-me acontecido em algumas áreas da minha vida, até que eu realmente enfrento a situação, trabalho a situação, disponho-me a tratar e enfrentar, e então começo a ter vitória e começo a deixar de ter esse problema. Por exemplo, eu tinha um problema que era de me exaltar com facilidade. E como é que eu resolvo isto? Claro, oração, comecei a orar a Deus para me capacitar e me ajudar. Mas a vitória foi vindo gradualmente, conforme eu, quando me exaltava, depois arrependia-me e pedia perdão e humilhava-me. Conforme eu fiz isso 1, 2, 5, 7, 8, 9 vezes, cada vez mais eu fui me exaltando menos. Ou seja, a atitude da humilhação levou-me a que gradualmente eu fui deixando de ter aquela tendência para me precipitar, para me exaltar e tornar uma pessoa mais paciente e mais madura. E então é um desafio. As tribulações, elas trazem-nos desafios, mas para o nosso bem, para o nosso crescimento. Muito bem. Agora aqui, qual é o resultado do desenvolvimento do caráter? Eu penso que também está aqui a pergunta. É a esperança, não é? Que não traz confusão. Uhum. E aqui outra pergunta é: como é que Romanos 12, 1 a 2 descreve o processo de construção do caráter? Ainda pedi o favor, se não se importa, de ainda ler esta também. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Nós nesta passagem encontramos várias coisas que nos indicam o processo da construção do caráter. Se quiser referir algumas delas. Eu penso, de facto, uma que me toca muito é a renovação do entendimento. Muito, muito boa. Eu diria que essa é uma das grandes e principais, que é renovar o nosso entendimento com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, para que nós possamos fazer a vontade dele, sem dúvida nenhuma. Aqui na primeira ele faz a referência de apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Isto tem a ver com o que já há bocado se falou, que tem a ver com nós não entregarmos o nosso corpo para cometer nenhum tipo de mal, não é? Seja casamentos extraconjugais, relacionamentos, seja, sei lá, usar a nossa mão para mexer naquilo que não é nosso, seja envolver-nos em qualquer tipo de situação fisicamente que não é, portanto, que não glorifica a Deus, não é? Portanto, apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, preservá-los em santificação, não é? Mas sem dúvida que esta parte do renovamento do nosso entendimento é fundamentalíssimo.
porque é a partir daí que Deus vai trabalhando na nossa vida e por isso nós precisamos de o fazer de uma forma frequente. Eu costumo dizer, da mesma maneira que nós comemos, nós também devemos alimentar da palavra de Deus precisamente para renovar e fortalecer a nossa mente. Eu vou só fazer um pequeno comentário ou observação, que é o seguinte: oferecem-me com alguma frequência livros. Eu tenho na minha estante mais de 900 livros e eu não li 10% deles. Porquê? Porque enquanto eu não tiver a minha leitura diária da Escritura para renovar a minha mente, para me fortalecer espiritualmente, eu não quero ler outros livros, nem vaguear por outro tipo de leitura. Porque esta eu sei que é a palavra de Deus e que ela vai trabalhar em mim, porque a palavra de Deus é a arma do Espírito e é aquilo que o Espírito usa para trabalhar na nossa vida. Então, a renovação do nosso entendimento é de facto fundamental e é uma disciplina que é importante nós tomarmos para a nossa vida. Muito obrigado pela sua participação. Nada, foi um prazer. Eu agora vou pedir o favor do Rudy. O Rudy está disponível, pode ligar o micro. Irmão, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, irmão, tudo bem? Pode ler, Rudy. Tá bem, irmão Agostinho. Qual é que é? Cá em cima mesmo, esta passagem. Esta passagem descreve a construção do caráter com sublime caráter. Modificação. 1, modificação. 2, conformação. 3, transformação. E o que se quer saber é, dentro destas 3, modificação, conformação e transformação, qual delas é que realmente descreve a construção do caráter na nossa vida? E eu vou pedir o favor de ler o que está aqui, porque isto... aqui já tem a resposta. Exato, mas não faz mal, pronto. É a transformação. Eu pensei que aqui tinha uma explicação destas várias coisas, mas provavelmente vai vir a seguir. Na sua opinião, qual é a diferença? É isso mesmo. Portanto, é a transformação. E agora então sim pedi o favor de ler o que aqui está mencionado. Modificação, ato ou efeito de modificar ou modificar-se. Mudança ou alteração. Conformação, ato de efeito de dar ou adquirir uma dada forma ou configuração. Transformação, ato ou efeito de transformar. Alteração do estado normal, processo gradativo de mudança de estado ou condição. Isso. Agora, naturalmente, que quando nós lemos esta explicação, faz-nos logo claro que, de facto, é uma operação de transformação nas nossas vidas, não é? Muito bem. O que é que este processo nos conduzirá? Pronto, nós já passamos uma série de informação para trás, mas está aqui, é levar-nos-á, conforme aquele texto que foi lido pela senhora Dona Helena, levar-nos-á à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, esta transformação na nossa vida, ela vai nos levar a esta perfeita e agradável vontade de Deus, não é? Que é o que todos nós também almejamos alcançar. Depois nós temos aqui os 7 elementos de transformação espiritual. Rudy, pode ainda ler por aqui abaixo estes 7 elementos, faz favor? Deixa eu ver. Experiência, luta, escritura, humildade, o Espírito Santo, autocontrole, comunidade. Exatamente. Todas estas questões, estes aspectos, participam na moldagem do nosso caráter. Portanto, nós temos as nossas lutas, tribulações, a Escritura participa na moldagem do nosso caráter através destas tribulações, a experiência vai também levar-nos a desenvolver o caráter, o Espírito Santo, ele participa nesta nossa transformação, o autocontrole que é um fruto do Espírito Santo, uma postura de humildade, de ouvir o próximo,
de atendermos aquilo que o próximo vai nos dizer. Já me aconteceu na minha vida, por vezes, por vezes eu devo de optar sempre, não é? Mas em algumas experiências que eu tive, eu ao optar uma postura de humildade e ouvir o que a pessoa tinha para me dizer, muitas vezes depois leva-me a Deus me elevar, a me levantar, ou seja, aquela questão que por vezes a pessoa acha que não, se me estão a dizer algo para corrigir, para criticar, eu vou me sentir mal, vou ficar com a minha autoestima em baixo. Se nós estivermos em Cristo, isso não acontece. Nós sabemos que o nosso valor vem de Deus. O nosso valor não vem das pessoas, nem de nós mesmos. O nosso valor vem de Deus nos amar, mesmo sendo nós falhos, pessoas frágeis, pessoas que pecam. E então, nós ao ter esta atitude de amor, diz a palavra de Deus, humilha-te e serás exaltado, exalta-te e serás humilhado. Então, já tenho passado esta experiência muito, muito interessante mesmo, que quando nós temos a humildade de ouvir, muitas vezes nós vamos conquistar até a simpatia dessa pessoa, ou até de muitas outras pessoas, através desta postura de humildade. O autocontrole e a comunidade. Claro que a comunidade também entra em trabalhar o nosso caráter, se nós estivermos abertos a isso e ouvirmos também o que às vezes o nosso irmão na fé ou o nosso familiar ou alguém nos diz e vai também trabalhar no nosso caráter. Isto foi desenvolvido por este senhor Jim Peterson. O que mais podem fazer os cristãos com a maturidade segundo Romanos 15, 1 a 2. Rudy, pode ler esta passagem, faz favor? Romanos, versículo 15, del 1 al 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e nos agradar mesmos. Portanto, cada de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então a pergunta é: que mais podem fazer os cristãos com maturidade segundo esta passagem? Quer responder, Rudy? Ele aqui mostra, logo no versículo 1, suportar as fraquezas dos fracos, ou seja, aqueles que são mais maduros devem de ser mais pacientes, e terem a paciência de ajudar aqueles que ainda estão a crescer na fé, compreendê-los, ajudá-los gradualmente a crescerem na fé e suportar, não é? Suportar, ser um suporte, uma ajuda, um encorajamento. E não agradar a nós mesmos, mas procurar agradar às pessoas, ajudá-las, não é? A ter compreensão. Exatamente. Cada um de nós agrada ao seu próximo. Isto é um sintoma de maturidade espiritual no que é bom para a edificação. Ou seja, eu não estou preocupado em extrair da outra pessoa tudo o que eu possa sugar para mim, explorar a outra pessoa para meu benefício, mas eu estou disposto e disponível a dar para a outra pessoa. Sim. É interessante que a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E levou-me anos a aprender isto, levou-me anos. Eu durante muitos anos na minha juventude e nos meus primeiros anos de profissionais e de empresário, eu sempre tinha uma postura muito orgulhosa, de trabalhador, empenhado, dedicado, mas também muito orgulhoso. E levou-me anos a aprender realmente. Eu admirava-me quando eu olhava para a minha avó e eu era criança, eu olhava para a minha avó e eu via porque é que esta senhora de idade, já na altura teria ela 70 e tal anos, 70 anos, e como é que ela tinha tanto prazer em nos paparicar a mim que tinha 10, 12 anos, e ela tinha prazer em me servir, em me abençoar, em me dar alguma coisa, em cuidar de mim, e eu ficava assim, mas porquê é que ela faz isto? E hoje eu compreendo. Realmente uma pessoa mais madura serve a outra, abençoa a outra, cuida da outra, e depois isto traz uma alegria, um gozo ao nosso coração fantástico. É uma coisa tremenda essa alegria que Deus nos dá por nós servirmos o próximo. E então, portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para a edificação.
O nós podermos proporcionar ao outro melhor do que aquilo que nós temos, vai ser algo que nos vai dar gozo se nós tivermos esta vida em Cristo, não é? Se nós tivermos esta vida no Espírito, vai nos dar alegria e não o contrário. Não vamos ficar assim, não, pois é, ele ficou com a melhor parte. Não, fica, eu fico feliz por tu ficares com a melhor parte. Essa é, digamos, a atitude de maturidade. Obrigado. Obrigado. Eu ia pedir agora ao Pedro Parente, se pode, por favor, ler esta parte do escultor visionário. Diz assim, disse que Miguel Ângelo, o artista, visitou uma pedreira à procura de um mármore perfeito. Encontrou um bloco que estava profundamente defeituoso. No entanto, tarde, disse que quando olhou para aquela pedra, ele viu o anjo e ela poderia ser transformada. A sua tarefa era tirar o anjo daquela pedra, removendo tudo o que não fosse o anjo. Deus vê os nossos defeitos, mas também se vê a Ele próprio em nós. E a construção do nosso caráter é o seu trabalho de cinzel, removendo tudo o que esteja. Tudo o que seja imperfeito. Exatamente. Esta passagem, este texto, faz-me lembrar uma experiência que nós tivemos com o nosso filho. O nosso filho, desde a adolescência, que ele tinha um problema respiratório por causa de ter o cetro nasal torto, e ele aquecia-lhe a fronte da cabeça e ele tinha frequentes dores de cabeça. Ou menos dor de cabeça, ou mais dores de cabeça, ele tinha frequentes dores de cabeça. Nós não sabíamos qual era a razão, e então nós fomos tratando de várias situações de saúde, pensando que podia ser isso. Tratamos da dentição, porque ele tinha um maxilar pequeno para a dentição toda, ele teve que arrancar quase 8 dentes de trás, porque o maxilar não comportava tantos dentes. Ele teve que puxar um dente que tinha junto à cana de nariz para o lugar e endireitar toda a dentição, e nós pensávamos que era disso, e o tempo foi passando e gastando e investindo, e foi para bem e ficou resolvido. Mas não resolveu o problema, só já por volta, creio, dos 18 anos de idade, ou 17 ou 18, talvez 18 anos de idade, nós levamos ao médico otorrino, e o médico ele disse que o facto do cetro nasal estar torto podia ser uma das razões da dor de cabeça e que poderia aliviar ou até ser a cura, mas que ele não garantia completamente, mas que melhoraria. Mal o médico nos disse isto, foi como uma resposta de Deus, não é? E imediatamente marcamos a operação e ele em menos de 15 dias estava a fazer a operação. Graças a Deus, digamos que foi o milagre da cura dele. No entanto, todos aqueles anos que foram à volta de 6, 7, 8 anos em que ele sofreu com aquilo, a minha esposa e nós constantemente lhe dizíamos: tem confiança em Deus, porque tu és um diamante que ainda está em bruto e Deus está a usar isto para te polir e vai-te fazer um diamante maravilhoso. E não é que ele hoje próprio dá testemunho disso. Ele hoje mesmo, já com 38 anos, dá testemunho disso. Que aquele problema de saúde, aquela tribulação, impediu dele cometer muitas loucuras na sua adolescência e juventude, não é? Aquilo que os jovens têm tendência de fazer e de se meter em coisas que não devem, ele, por causa das dores de cabeça, não se metia, resguardava-se. E então protegia-se muito mais. E realmente aquilo que saía um mal, na verdade, protegeu de muitos outros males. E isto é muito importante, cá está o que Miguel Ângelo aqui dizia, não é? Ele estava a ver já aquele anjo perfeito que iria sair daquela pedra tosca. E o mesmo Deus trabalhou no nosso filho nessa época e trabalha nas nossas vidas. Eu estou a dar este testemunho para vos encorajar, porque sei que todas as pessoas atravessam por crises, por tribulações, e este é um testemunho que encoraja que realmente nós possamos ver que depois disso vai haver algo muitíssimo melhor para a nossa vida, não é? Eu não sei se o nosso amigo José Manuel, se neste momento... Eu ainda pedi ao Pedro, eu pedi ainda ao Pedro Parente para ainda ler esta parte também, se faz favor.
3. Como Deus desenvolve o caráter. Dave Draveck, jogador de beisebol, perdeu o seu braço esquerdo quando estava no topo da sua carreira. Ele disse aos jornalistas: compreendi que Deus está realmente a moldar o meu caráter. Compreendi que o verdadeiro crescimento do nosso caráter tem lugar nos vales da nossa vida. Amém. Esta é uma situação que podem ver que foi dramática, mas ele percebeu que isto foi, no fundo, trouxe algo bom para ele. Eu recordo que Billy Graham foi um dos grandes ou maiores pregadores dos nossos tempos. Ele já faleceu com 90 e, creio eu, 90 anos ou 90 e poucos anos. Ele há uns anos atrás, talvez há uns 15 anos atrás, ele estava com a doença, 10, 15 anos atrás, estava com a doença de Parkinson e a esposa estava com um problema de câncer. E um jornalista questionou o que é que um pregador de multidões, que toda a vida dele foi dedicada a evangelizar o mundo, o que é que ele tinha agora a dizer relativamente a esta situação? Como é que um pregador, um homem de Deus, pode ficar doente com este problema de Parkinson e a sua esposa com câncer? E Billy Graham deu-lhe uma resposta extraordinária, que foi: esta é uma nova fase na minha vida, onde eu vou experimentar algo muito mais especial e muito maior de Deus que nunca experimentei antes. Porque no meio desta crise, eu tenho uma maior aproximação e uma maior busca de Deus, e Deus vai se manifestar e revelar a mim de uma maneira como nunca antes. Portanto, vai ser uma oportunidade para nós. Ou seja, ele viu o que podia estar atrás daquilo tudo, o que seria muito mais glorioso e maravilhoso, e não o problema em si. Porque sofrimento já passou ou está a pensar. Eu não sei se o irmão Pedro se quer relatar alguma situação que queira partilhar connosco. Sim, eu, por exemplo, tenho a minha filha lá em Singapura, como já tenho referido. Okay. Pode, por favor, ler agora esta questão a seguir? A quem se aplica isso? Que afirmação surpreendente encontramos em Romanos 8:28, acerca do propósito de todas as nossas experiências. Ora, 8:28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso. A pergunta é: que afirmação surpreendente encontramos em Romanos 8:28 acerca do propósito de todas as nossas experiências? Então, elas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Exatamente. E eu penso que este propósito que referi, das dificuldades que a minha filha está a ter, vai sublimar a fé nela e nós vamos ser todos abençoados. Uhum. Todas as situações, elas realmente no seu conjunto, não é uma de por si, mas é todas elas no seu conjunto, elas contribuem de facto para o nosso bem, daqueles que amam Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitíssimo bem. A quem se aplica isto? Segundo esta passagem, ela aplica-se a todos os cristãos. Exatamente. Ainda que tribulações aconteçam a todo mundo, mas este caso está estritamente dirigido a nós, não é? A nós os que cremos no Senhor e que o amamos, a Deus. Como Amém. poderia esta verdade afetar a maneira como enfrenta a vida diária? Ou seja, isto é uma coisa pessoal, cada um pode ver segundo a sua forma, a sua maneira, e também qual a maneira que o irmão Pedro aqui... Eu diria que pode pautar-se pela comunhão com Deus, através do Espírito Santo, e
pois tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Muito Se nós bem. tivermos no coração o nosso Rei, o nosso Salvador, e formos também guiados através do Espírito Santo, de certeza absoluta que vamos ter a melhor solução. E aparentemente pode não parecer já a melhor solução, mas se nós continuarmos e permanecermos com fé, nós vamos obter essa confirmação, esse desidrato. Exato, exato. O facto de nós sabermos que todas as coisas juntamente contribuem para o nosso bem, isto também dá-nos esperança no meio das situações difíceis, não é? Ou seja, Amém. nós deixamos de ver a situação difícil como um caso isolado, mas começamos a ver como todo um conjunto que nos está a contribuir para o nosso bem, daqueles que realmente são chamados segundo o propósito de Deus. E isto dá-nos mais coragem e esperança no meio das situações, das tribulações. Amém. Pode também, por favor, ainda ler esta passagem, Hebreus 12, 7, 11, como é que esta passagem define as tribulações? Só um momentinho, pode ler, faz favor. Hebreus 12, 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que são feitos participantes. Ora, parece que saltou uma linha, saltou. Filho a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gosto, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Muito obrigado, o texto é um bocadinho longo. Vamos agora ver como é que esta passagem define tribulações. Nós, se formos ali a ver, ela define como um meio de nos disciplinar, corrigir, a fim de sermos participantes da santidade de Deus. Pode também Amém. ser um meio de prova da nossa fé, conforme em 1 de Pedro 1,7. Portanto, ela define a tribulação como um meio para nos corrigir, disciplinar e sermos participantes da santidade de Deus. Isto é importante nós termos este conhecimento e entendimento para nós enfrentarmos as tribulações, as dificuldades, de uma maneira muito mais, com mais esperança, não é? Com mais ânimo, com mais coragem. Amém. De que forma... mais a edificação, para nos edificarmos nós próprios. Exato. Exatamente. De que forma a disciplina afetou a sua educação? Pode responder, irmão Pedro. De que forma a disciplina na sua vida, ao longo da sua vida, ou no seu crescimento também, em jovem, em adolescente, em jovem, por aí fora, afetou a sua educação? Portanto, as circunstâncias foram implacáveis de início, até passar a minha juventude, e à medida que eu fui aprendendo e prossegui em aprender a palavra de Deus, fui melhorando e à medida que fui sendo edificado por Deus, pelo nosso Rei, o nosso Salvador, pelo conhecimento da sua palavra, ela é a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, e até aqui cheguei com mais estabilidade, mais amor pelo próximo, mais paz, mais alegria. E nestas circunstâncias que eu referi, por exemplo, relativamente à família, também tenho obtido muitas bênçãos e principalmente paz que eu necessito nestas circunstâncias. Muito bem, muito bem. Já agora, deixe-me só ver aqui,
tornou-me mais disciplinado. Isto é um exemplo, o seu testemunho está perfeito. Tornou-me mais disciplinado, mais firme e mais maduro para a vida. Este é um exemplo de resposta, não é? Sim, Pode sim. ler ainda, por favor, esta coisa que está aqui na bolinha. Esta expressão que está aqui na bolinha. Na bolinha, eu não estou a apanhar. Já Ok. está aqui do lado direito. A palavra Sim. disciplina vem da palavra discípulo, que significa estudante dedicado. Isso. Muito, muito obrigado, irmão Pedro. A palavra disciplina, ela tem uma amplitude maior de significado. Este pode ser uma das partes, digamos, que ela pode significar. No entanto, eu quis ter esta amplitude mais clara, então fui buscar a informação para poder-vos mostrar com maior clareza e profundidade. Disciplina, segundo a Porto Editora, ela significa conjunto de regras ou ordens que regem o comportamento de uma pessoa ou coletividade. Disciplina significa também a observância de regras, obediência. Significa também capacidade de controlar um determinado comportamento de forma a respeitar regras ou conseguir resultados. No fundo, pode ter a ver também com correção, não é? E aqui no ponto 4, conjunto de conhecimentos específicos que se ensinam em uma cadeira de um estabelecimento escolar. Cá está uma vertente que nem parece quase ter a ver com as anteriores, mas estão relacionadas, não é? Mas também tem este significado. Conjunto de conhecimentos específicos de que se ensinam em uma cadeira de um estabelecimento escolar. Disciplina, portanto, tem esta amplitude de sentidos e significado. Muito bem, vamos então prosseguir. Eu agora ia pedir o favor do Alexandre, se pode aqui ler esta parte. Leia Tiago 1, 2, 4. Que atitude devemos ter para com as provações? Meus irmãos, tede grande gozo quando caídes, passarem, se aprovado, em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Portanto, a pergunta é: que atitude devemos ter para com as provações, segundo esta passagem? Tenha fé e paciência. Isso. Fé, paciência. E há aqui uma coisa que soa estranho, mas que é um conselho que ele aqui nos dá em Tiago, que é ter também gozo quando atravessarmos. Caíres aqui é no sentido de passarmos, sermos provados, não é? Termos gozo mesmo no meio das tribulações. Eu acho que é algo às vezes impossível, não é? Mas há situações que nós até depois rimos da situação, ou até ficamos surpreendidos como a coisa foi depois tratada de uma maneira fantástica. Agora, no meio destas tribulações, ter alegria não é fácil, mas ele aqui aconselha-nos isso mesmo. E porquê? Lá está, ele já está a ver o futuro. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, tenha, porém, a paciência uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma, seja uma obra na nossa vida, no nosso caráter. Mas está certo, a resposta que o irmão deu está certo. Baseado nos versículos 3 e 4, complete. E aqui pode ir fazendo a leitura, e eu vou pondo aqui para poder ler de seguida, não é? Que A prova, paciência. Paciência. A prova da vossa fé produz A paciência. depois. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. De que maneira acha que isto é verdade? Eu tenho aqui uma sugestão de resposta. Através das tentações e provações ao longo da nossa vida, não é? Isto torna-se uma realidade. Não sei se o Alexandre quer dar alguma outra observação sobre esta questão. Eu acho que é muito importante na nossa vida espiritual
sempre uma paciência em qualquer circunstância, nunca desistir, ter sempre o propósito, olhar para Deus e esperar o tempo que é necessário, sabendo que a vitória há de vir, não sabemos quanto, mas acho que é muito importante ser persistente na fé, uma parte muito importante da vida espiritual. É verdade, é verdade. Pode ler aqui do lado direito esse trecho que está aí de Jim Peterson, por favor? Reflexão. Seja o que for que se abata sobre as nossas vidas, seja qual for a sua origem, seja amargo ou doce, Deus pode fazer uso disso como arte, ou moldar-nos à semelhança do seu Filho, Jim Peterson. Yeah. Pode ainda ler o texto a seguir, o que podemos retirar de Tiago 5, 10, 11 para termos coragem no sofrimento. Já agora? Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Muito bem. Que podemos retirar desta passagem para termos coragem no sofrimento? Segundo esta passagem. É preciso ter fé e paciência para enfrentar as dificuldades, sabendo que a vitória virá com Jesus. Exatamente. Nós aqui uma das coisas que também podemos ver, além desta que acabou de referir, é nós podemos olhar para o exemplo de outros que já passaram, não é? Nós, ao ver o que outros já passaram, dá-nos a nós também ânimo e coragem para atravessarmos fases de sofrimento. E nós podemos olhar para aqueles que já passaram, não só profetas, mas também, por vezes, alguns irmãos até na igreja também. A minha esposa tem, por vezes, sido uma forma de encorajamento para irmãs que estão passando sofrimentos com fibromialgia. A minha esposa tem poliomialgia, que é um problema de saúde ainda mais sério, mais complicado que a fibromialgia. E ela tem sido um meio de encorajamento para aquelas pessoas que têm fibromialgia e veem nela um encorajamento, um descanso em Deus, uma confiança em Deus, uma firmeza em Deus, apesar da luta e da tribulação que ela tem estado a atravessar. E isto tem-nos trazido também unidade mais ao casal, porque cuidamos mais um do outro, tenho muito mais cuidado e apego a cuidar dela, e isto tem-nos trazido maturidade. É fácil, é bom passar, custa. Não é fácil, não é bom passar, custa, mas a verdade é que isto está a trabalhar nas nossas vidas. E depois também outros são encorajados por este nosso exemplo. Eis que temos por bem-aventurados, reparem bem, bem-aventurados são abençoados e felizes os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Ou seja, Jó perdeu tudo, ele esteve ainda um longo tempo, não sei se terá sido à volta de um ano e tal, a viver mesmo muito mal. Ele perdeu tudo o que tinha, perdeu filhos, perdeu a riqueza e vivia completamente com uma chaga. Todo ele era uma chaga. E ele estava numa situação muito dramática. E depois Deus o recompensou e multiplicou grandiosamente muito mais aquilo que ele tinha tido antes. Ou seja, Deus é misericordioso e piedoso e nós precisamos de confiar nele e colocar os olhos nele, sabendo que ele irá mudar a nossa vida. Exatamente. Depois temos aqui esta última passagem, que é de acordo com Filipenses capítulo 2, Cristo enfrentou a morte brutal, porque era a única forma aceite por Deus para ser feita a expiação dos nossos pecados. De igual modo, pelo sofrimento, ele está a fazer em nós uma contínua transformação no nosso caráter, no sentido de chegarmos à estatura completa de Cristo. E realmente aqui Filipenses 2, que é um bocado longo, é um bocadinho extenso, bem, não é assim tanto. Pensei ainda que era mais. Eu vou pedir o favor agora da Olinda se podia ler, faz favor. Filipenses 2,5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de
servo, fazer semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigado. Nós aqui vemos, de facto, mais uma via de encorajamento para nós pormos os olhos em Cristo Jesus, porque como Ele sofreu, o que Ele passou, o que Ele suportou, nenhum de nós nunca vai poder suportar, porque Ele suportou naquela cruz o peso do pecado da humanidade. A ira de Deus caiu sobre Ele. Não é apenas o sofrimento físico que nós vimos, mas é o que foi descarregado da ira de Deus sobre Ele, por causa daquele pecado. Ele foi como que triturado, algo que nós não conseguimos imaginar o que é que se passou ali, mas foi algo extremamente pesado que nós não poderíamos suportar nem pagar. E então aqui nos encoraja, mais uma vez, um encorajamento para nós termos o mesmo sentimento que ele teve, que tudo aquilo ele suportou com paciência. Porquê? Porque ele já estava a ver que na eternidade muitos milhares e milhares e milhares de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes iriam ser resgatados da perdição para o reino de Deus, para o reino do seu amor. E então ele próprio cedeu a esse sofrimento. E nós aqui somos encorajados a vermos também para a eternidade aquilo que Deus tem para nós à nossa espera. Na eternidade é muito, 1000 vezes melhor do que tudo o que nós possamos ter aqui na Terra. Por isso nós nos desapegamos destas coisas e quando há lutas e tribulações nós centramos em Cristo e na eternidade. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana eu iria encorajar a poderem estar connosco de novo. Vamos ver qual o meu papel no desenvolvimento do caráter. Eu já fiz este estudo do ponto 4 e ele é extremamente importante, porque ele vai apontar para as várias formas também de nós melhorarmos o caráter e de uma forma bíblica, mas neste ponto 4 ele vai ser muito mais profundo ainda e muito mais esclarecedor que foi nos anteriores. E é um ponto bastante longo e bastante interessante. Aqui só no final, diz aqui, baseados nas passagens das Escrituras estudadas nesta secção, qual deveria ser a nossa atitude perante o sofrimento? Vamos abordar profundamente este assunto no próximo capítulo. Eu agora vou pedir... E chegamos ao fim do estudo bíblico desta noite. Tendo visto estes temas que agora estão aqui colocados, o que é o caráter, porque Deus desenvolve o caráter, vimos que Ele quer refletir a sua imagem em nós, como Deus desenvolve o caráter. Na próxima semana, como já foi referido, iremos ver qual o nosso papel no desenvolvimento do caráter, que vai ser um tema bastante profundo, onde iremos ver como nós podemos agir para que o nosso caráter ao longo do tempo vá melhorando e tenhamos um aperfeiçoamento constante, digamos, nas nossas vidas. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado por terem estado connosco neste estudo. Até ao próximo estudo, se Deus quiser, e muito boa noite para todos.